Então, gente, a gente está voltando aí ao texto, né? Ao capítulo 7 de Joana, no segundo texto. A parábola dos talentos. E nós paramos nesse parágrafo aí, que nós temos muita coisa, tem coisa muito profunda aí que nós estamos tentando entender, né? Então, a gente terminou semana passada eu explicando para vocês o que é complexo. Minha intenção hoje, chamando a atenção de vocês, eu gostaria de voltar a trazer exemplos. Então, todo mundo já sabe do combinado. Lembra, porque vocês esquecem os combinados tudo. Ô povo de memória ruim, meu Deus do céu. A começar dos combinados, tem vários combinados. Então, vamos lá. É, primeiro combinado, quando a gente cita exemplo, nossa intenção não é julgar ninguém. E ninguém aqui está autorizado a fazer isso, muito menos eu. Né? Igual o André Luiz conta os casos, não é para a gente aprender com os casos, ele está julgando as pessoas, né? E ninguém aqui está autorizado a depreciar ninguém. Não me interessa se você é de direita ou de esquerda, problema seu, mas você não tem o direito de depreciar ninguém aqui dentro, ok? A segunda coisa, o problema dos exemplos é que ele pode ser um gatilho para constelar algo que é seu. As suas dores, igual, por exemplo, né? Vamos supor que você vê a história de uma menininha que foi abandonada e está vendo aquela história, você começa a se identificar, porque na sua história, às vezes, você foi abandonada pela mamãe, vovó que criou, você associa com sua história, é o que a gente chama de gatilho. Então, veio uma dor, veio uma raiva, foi o gatilho, gente. Sai da sala, ok? E depois você pensa o que aconteceu, vê a gravação com calma, né? Não precisa, às vezes são dores intensas que você tem anos que não mexe, né? A intenção não é desequilibrar ninguém. A terceira coisa, nós também já combinamos. Isso aqui vou lembrar de novo. Quando eu cito uma pessoa pública aqui, nós não estamos falando dela. Por quê? Alguém conhece o Elon Musk aqui? Ninguém conhece. Você não conhece ele, você conhece uma persona dele, é uma figura social dele. Você conhece o que o jornal conta, jornalista tem lado, tem ideal político, é tendencioso. Hoje, cada dia mais, o jornalista já não sabe mais ser imparcial, ele distorce as verdades. Então, vocês têm o que contaram dele para vocês, não é ele, gente. Então, se eu pego um pequeno vídeo sobre uma pessoa pública, nós não estamos falando da pessoa. Isso pode estar totalmente errado sobre a pessoa. Nós estamos pegando aquele exemplo para nós estudarmos. Agora, em relação à pessoa, pode não ter nada a ver com a vida dela. Às vezes, aquele é um pequeno fragmento de um vídeo enorme que é a vida dela. Ok? Então, nós já trouxemos aqui da Sabrina Sato. O que eu falei com vocês? Essa não é a Sabrina. É um vídeo de 3 minutos sobre a Sabrina. Então, ninguém tem a pretensão de analisar a pessoa pública, ok? A gente pega o exemplo e traz e pinça para que a gente possa usar. Está combinado? Vai constelar de novo, vai levar uma patada de novo. É isso. Vamos lá. Não, com ventilador, quem ligou, desliga depois. Aí, a vontade suas não me incomoda em nada o ventilador seus. Página 171. As heranças atávicas geradoras da sombra e a infância emocional que teima em permanecer como criança ferida em muitos comportamentos fazem dos indivíduos pacientes piegas ou astutos,
que se negam o esforço na esperança de que outrem lhes ofereça o que lhes cabe conquistar. Tornam-se egoístas e displicentes. Era comum essa. Não, não, aí nós paramos nesse parágrafo. Esse parágrafo nós estamos empacada nele, tá? Então a gente começou a estudar o que é complexo, porque tem dois complexos aqui, a sombra e a criança ferida. Então nós estamos entendendo o que é a sombra, vão entender o que é a criança ferida, daí a gente entendeu o astuto para a gente voltar que tem ouro aqui. Tem ouro aqui. Então vamos lá, né? A gente falou sobre complexo, agora nós vamos pegar a teoria. Capítulo 12. É do livro da AME sobre Joana de Ângeles. As experiências que cada ser humano vai tendo em torno de um tema arquetípico configura o que Jung denominou complexo. Todo complexo é uma rede de associações, de significados, de afetos, de emoções orbitando num centro que é arquétipo. Então, a gente viu que as nossas experiências elas não ficam jogadas na nossa psique, elas vão se organizando através de afinidade de significado, de emoções, e elas fazem conexões entre elas. Isso é muito importante, gente, porque o complexo, às vezes, rouba a energia de outro complexo, tá? E fica mais forte. Então, a gente vai ver os exemplos aqui para vocês entenderem. Essa rede de associação é importante. Porque, vamos dizer, eu tenho uma criança ferida que veio de uma experiência com uma professora. A professora é uma imagem materna, então ela está no complexo materno. O criança ferida sendo acionado, aciona o complexo materno também. Associação, né? Pode ser associação de emoção, né? A mesma emoção que eu tive em diferentes situações faz a conexão. O tema, né? Então a gente vai vendo e vai esclarecendo para nós. Jung ressalta que os complexos são verdadeiras unidades vivas da psique inconsciente e a via régia que nos leva ao inconsciente. Quanto maior a emoção e o campo de associações, mais forte é o complexo. É isso aí, gente. Olha, eu quero conhecer meu inconsciente. O complexo é isso. Então, quando ele constela, é uma oportunidade que eu tenho de me conhecer. Então, não tem que ficar com vergonha, se punindo, se sentindo mal, que deu vexame, né? Então, o complexo é sempre intenso, né? Não, é a oportunidade que você tem de acessar o seu inconsciente. Uma das vias é o complexo, né? Ó, são unidades vivas. Então, a gente tem a bobagem de pensar que tem questões nossas que nós não queremos mexer. Não tem jeito, gente. Ele está vivo lá, ó. Está lá, está vivo. E ele não fica parado. É o grande problema nosso. Quanto maior a emoção e o campo de associação, mais em tempo é o complexo. Então, aquele recalcado lá no início da infância tem muito mais energia. E ele faz associação com vários outros. Às vezes, na hora de eu escolher minha profissão, está minha criança ferida interferindo. A hora do casamento, está minha criança ferida interferindo. Por causa da rede de associação. Eu espero que com os exemplos fique mais tranquilo vocês entenderem isso. Por exemplo, temos um complexo materno porque temos essa força arquetípica de viver essa experiência ligada à grande mãe, que tem a ver com cuidar, alimentar, nutrir e fertilizar. Todas as experiências com essa temática vão formando a representação interna de materno. Isso. Então, o complexo materno não é minha mãe. Deu para entender isso? Não é minha mãe. Ó, ela vai falar aqui, ó, tá vendo? Então é a ver com essa experiência daqui. Ele vai explicar melhor daqui a pouquinho. Primeiro, não tem a ver com a minha mãe real, é isso que eu estou querendo dizer. Tem a ver com a minha mãe, que ela cuida de mim, me alimenta. Ela vai ser uma parte desse complexo. Mas ele é muito mais do que isso.
vão entender aqui que ela vai explicar melhor. O complexo materno é formado pela relação que criamos com a nossa mãe, com a presença ou ausência dela, pelas imagens do materno que passaram pela nossa vida, cuidadora, avó, professora, e pelas imagens inconscientes que nosso pai tinha da mãe dele. Então vamos parar aí, gente. Olha bem, olha o tanto de coisa que tem. A imagem não é a mãe real do meu pai. Todas as figuras maternas que passaram na minha vida, a babá, professora, madrinha, vovó, e minha mãe. E o que ela não fala aqui também, nesse texto, as minhas experiências passadas como mãe e com minhas mães. Porque nós não temos só essa vida. Está tudo organizado nesse aí, nesse complexo, no inconsciente pessoal. Então, olha como é que é complexo. E por isso é que a gente não trabalha com culpa. Né? E você ter um problema no complexo materno, você jamais poderia dizer que era sua mãe. Primeiro, é a interpretação da sua mãe que você fez. E depois tem influência disso tudo. Tá ok? Então vamos. Desse modo, podemos ter inúmeras configurações do complexo materno: a mãe que cuida, a mãe que não nutre, que abandona, ou a mãe que superprotege. Tem-se o complexo materno negativo quando a pessoa não consegue ir para a vida ou acha que merece tudo o que o mundo tem a que merece tudo que o mundo tem a atender às suas necessidades. Então, o que ele está dizendo, gente, que eu posso ter todos os complexos. Então, eu tenho a criança ferida, mas eu tenho a criança feliz. Eu tenho a criança sábia. Então, o meu complexo, ele pode ser positivo ou negativo. Eu tenho o velho ranzinza, mas tenho o velho sábio. Depende qual que você vai ativar. Agora, no materno é a mesma coisa. Eu tenho a mãe que cuida, mas eu tenho a mãe caçadora, que superprotege e a criança é insegura para ir para a vida. Ela não acredita nela, porque é da superproteção. Então, o complexo pode ser positivo ou negativo. Ou então achar que merece tudo, que é o reizinho do mundo. Entenderam, gente? Depende da experiência de cada um. E depende da interpretação que você fez dessa experiência também, tá bom? Você pode ter nossa, nem toda mãe é excelente, né, gente? Tem pessoas que têm experiências várias de graus diferentes, né? E perfeita não tem ninguém, né? Mas também Tudo isso aí, exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu vou ser mãe, eu ativo tanto o meu complexo materno quanto a minha criança ferida. Não tem uma criança ali na frente? Entenderam? Aí os negócios começam. Ou não, né? Às vezes a gente repete, como diz o outro, você sangra em cima do outro, né? Você tem, como se diz, temos que ver tudo como oportunidade de crescimento. com certeza. O complexo paterno, o qual está ligado ao arquetípico paterno, o indivíduo projeta suas experiências de pai no mundo, nas figuras de autoridade, no cumprimento ou não da lei, pois o paterno é o espírito, é o que dá direção, que proporciona desligamento da mãe. No complexo paterno negativo, a pessoa pode ter dificuldade de se colocar no mundo, pode retrair perante figuras de autoridade. Perguntar para as meninas, né? Ô, Rose, ô, meninas, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Sim, estamos sim, conseguindo. sim. E eu? Slide, sim, Sim. você não. Estou vendo até a autoridade. Como é que eu sei? Eu estou vendo, nós Sim. estamos vendo o slide, menos você. A câmera não está funcionando.
Talvez o vídeo meu esteja fechado aqui, ó, o vídeo. Aqui, ó, esse branquinho. Bate nele para ver. Pode ser que tá fechado mesmo. Mas eu vou escolher uma com filtro. Mas nós estamos ouvindo bem, gente. Não precisa, às vezes, né? É. Concordo. Tá Preferia ótimo, deixar do tá jeito que vendo, tá tá. ouvindo, tudo legal. Tá, ótimo. Isso. A gente não sabe o que fazer. Então, Aí agora continua, tá que nós fechado. estamos ouvindo. E agora, vocês estão vendo? Não. Estão vendo? Tá uma tela, não, tá uma tela escura, Vânia, mas estão ouvindo você perfeitamente. Gente, vamos deixar do jeito que tá. Tá ótimo. Não mexe, não, senão estraga. Tá escutando tudo. Tá ótimo. Tem que ser uma dessas webcâmeras. Não fica fuçando aí que tá entrando uma tarja preta aqui no meio do slide. É Tati que está mexendo. Ah, Eu não entendi absolutamente nada, gente. Então, gente, então vamos continuar. Então, o complexo paterno, né? A gente está vendo, eu trouxe exemplos para você entender como forma o complexo, né, gente? Tem as experiências do pai, né? E a mesma coisa do complexo materno. As figuras de autoridade que tem na tua vida, né? É o guarda, pode ser professor, diretor de escola, pode ser um padrinho, pode ser um avô, o pai, tudo isso vai somando, né? Então, o pai representa muito a lei e é ele que faz esse desligamento da mãe, né? Então, nós temos a mesma coisa, ele pode ser negativo ou positivo, né? Então, a pessoa tem dificuldade com o mundo ou com as figuras de autoridade. Então, nós temos lá em nosso lar, por exemplo, André Luiz indo visitar a família dele. E chega lá, o que acontece com a mulher dele? Está casada e proibiu de se falar do André Luiz para os filhos. Então, gente, isso você está atingindo diretamente o complexo paterno. Então, primeiro, o André Luiz faz parte da história das crianças. Você está invalidando a presença dele, mesmo ele estando morto, você tem que validar a presença. Isso é função da mãe, validar o pai perante a criança. Então, o que a gente vê? O filho mais velho tem problema com a lei. Quem é o pai? A lei. Ela invalidou o complexo materno que representa a lei. Responsabilidade que a gente arranja, né? É isso. Exemplo. Simples. Tá bom? Pesou, né? É isso. Podemos imaginar o complexo como uma personalidade autônoma que, quando se reverte de muita energia, Só corrigindo não quer dizer que seja só isso. Ah, gente, nós somos complexos, né? Temos vidas e tal. Mas que isso aí pesa, não há dúvida. quando se reveste de muita energia, pode adquirir tal autonomia que passa a assumir o lugar do ego. Quando isso acontece, dizemos que o complexo foi constelado. Para Jung, a constelação é um processo automático que ninguém pode deter por vontade própria. São aquelas emoções intempestivas que nos levam ao autoquestionamento. É isso. Então, gente, existem os gatilhos que podem ser internos ou externos que faz constelar um complexo. Você não tem controle disso. Não tem. O que controle eu posso ter é trabalhar o complexo para diluir ele. Tá? A cura do complexo só vai acontecer por amor, lá na frente, quando você aprender a amar. Não é quando você for amado, não, que você já é.
Quando você aprender a amar, você começa a curar seus complexos. Até lá, você consegue diluir e conviver com eles. Tá? Então, é isso. Então, olha, ele tem personalidade autônoma, muita energia e tem autonomia para assumir o ego e você não sabe quando isso vai acontecer. E se ele é emoção, ele gera pensamento, que às vezes interfere em várias situações da sua vida e você não percebe. Você não percebe essa interferência e os pensamentos estão vindo aqui, dessa emoção, desse complexo. E é o que a gente chama o complexo, foi constelado, que ele toma o ego. Tá? E aí as funções do ego não se consegue, vamos dizer, o ego não consegue ter controle dessa situação, tá? Dessa experiência. Quem manda é o complexo. E ele faz coisa que o ego não concorda, né? É isso. Então, toda emoção forte que toma a gente, né, é o complexo. Alguém quer fazer uma pergunta aí, gente? Deu para entender? A sombra é um complexo, a criança ferida é um complexo, né? Para Jung, a projeção é uma forma como o complexo tenta chegar à consciência. Tudo aquilo que nos incomoda muito no outro, aquilo que tem uma emoção muito forte que nos desacomoda, nos irrita, possivelmente está falando de um complexo nosso que está sendo projetado. Então, gente, o complexo está no inconsciente. Ele pode vir tomando o meu ego, eu falo coisas que eu não gostaria de ter falado, emoção forte, falo coisas, faço coisas que depois eu me arrependo, né? Isso tomou o meu ego. Mas ele pode pegar um outro caminho, ele ser projetado no outro. Aí, aquela antipatia, aquela raiva que eu tenho do outro, fala de mim. Então, por isso que José, quando fala de João, ele fala mais de José do que de João. Você anota tudo que você fala mal dos outros e pensa dos outros, está falando de você. Então, qualquer figura pública, você sentiu raiva, sentiu irritação, vai atrás, que aquilo é teu. Então, pode ir atrás. E agora, esse ano, então, que é de política, prepare-se, que vai constelar um atrás do outro. Tá bom? Então, gente, pensa nisso, é um espelho que Deus pôs para mim. Olha, é um presente, Deus pôs um espelho para mim, né? Em que eu possa me ver. Então, gente, toda experiência humana tem por trás de si um arquétipo. É impossível numerar para vocês todas, né? Então, tem o pai, a mãe, o filho, o casamento, a profissão, enjuvez, morte, voz, namoro, noivado, sedutor, vitória, derrota, discípulo, mestre, qualquer coisa que você pensar é um arquétipo. Agora, Vânia, eu não casei, então eu não tenho o arquétipo do casamento? Tem. Porque se você faz uma sociedade com alguém, casamento. Se você faz um ideal, uma ideologia, um projeto de um ideal com alguém, casamento. Conúncio é o arquétipo da união. Pode ser união sexual, mas pode ser união espiritual. É o mesmo arquétipo. Então, não pode pegar a coisa ao pé da letra. A mesma coisa, o arquétipo da mãe, a professora está aqui. É uma figura materna. Entendeu? A vovozinha, a irmã mais velha, entra, porque às vezes é aquela irmã mais velha que tem uma atitude maternal em relação ao outro. Então, tem vários aí, né? É impossível, né? Ah, nunca viviu da traição. Mentirosa. Você nunca te traiu? Você tem certeza disso? Está precisando se conhecer. Porque se você não pegou sua criança ferida no colo, você se traiu. Simples assim. Você abandonou você mesmo, traiu.
Olá. Ai, ai. Então, gente, então nós temos aqui a unidade da nossa psique, né, que é um sistema semiaberto, por isso que é um círculo. O ego está aqui, é esse pontinho que circula, né, na consciência. À medida que eu mudo o meu foco de interesse, ele está circulando. Aqui nós temos o inconsciente pessoal, que é onde estão os complexos, ó. E eles estão ligados ao arquétipo, que é o tema, é o miolo, ao redor de qual se organiza o complexo. Eles estão no inconsciente coletivo. O centro da psique é o si mesmo ou self. A totalidade da psique é o si mesmo ou self. E tem a ponte ego-self, que a gente tem que tornar consciente, né? Para que o ego se submeta ao si mesmo. E esses aqui são os complexos que Jung acha mais importantes, são esses. O ego é um complexo, a sombra é um complexo, a ânima no homem e ânimos na mulher, a persona, o pai, a mãe. E eu pus a criança ferida, que ele não considera ele o mais importante, mas eu pus porque o texto da gente está estudando ele. Nós vamos falar da criança ferida, né?